Posto de salvamento. Numa perigosa costa, onde naufrágios são frequentes, havia certa vez um tosco, pequeno posto de salvamento. O prédio não passava de uma cabana e havia um só barco salva-vidas. Mesmo assim, os membros poucos e dedicados mantinham uma vigilância constante sobre o mar e, sem pensar em si mesmos, saíam dia e noite, procurando incansavelmente pelos perdidos. Muitas vidas foram salvas por esse maravilhoso pequeno posto, de modo que acabou ficando famoso. Algumas pessoas que haviam sido salvas, além de várias outras residentes nos arredores, queriam associar-se ao posto e contribuir com seu tempo, dinheiro e esforço para manter o trabalho de salvamento. Novos barcos foram comprados e novas tripulações treinadas. O pequeno posto de salvamento cresceu. Alguns membros do posto de salvamento estavam descontentes com o fato de o prédio ser tão tosco e tão parcamente equipado. Achavam que um lugar mais confortável deveria servir de primeiro refúgio aos náufragos salvos. Assim, substituíram as macas de emergência por camas e puseram uma mobília melhor no prédio, que foi aumentando. Agora, o posto de salvamento tornou-se um popular lugar de reunião para seus membros. Deram-lhe uma bela decoração e mobiliaram com requinte, pois usavam como uma espécie de clube. Agora, era menor o número de membros ainda interessados em sair ao mar em missões de salvamento. Assim, tripulações de barcos salva-vidas foram contratadas para fazer esse trabalho. O motivo predominante na decoração do clube ainda era o salvamento de vidas. E havia um barco salva-vidas litúrgico na sala em que eram celebradas as cerimônias de admissão ao clube. Por essa época, um grande navio naufragou ao largo da costa. E as tripulações contratadas trouxeram barcadas de pessoas com frio, molhadas e semi-afogadas. Elas estavam sujas e doentes, e algumas delas eram de pele preta ou amarela. O belo e novo clube estava um caos. Por isso, o comitê responsável pela propriedade imediatamente mandou construir um banheiro do lado de fora do clube, onde as vítimas de naufrágios pudessem se limpar antes de entrar. Na reunião seguinte, houve uma cisão entre os membros do clube. A maioria dos membros queria suspender as atividades de salvamento, por serem desagradáveis e atrapalharem a vida normal social do clube. Alguns membros insistiram em que o salvamento de vidas era seu propósito primário e chamaram a atenção para o fato de que eles ainda eram chamados de posto de salvamento. Mas, por fim, estes membros foram derrotados na votação. Foi-lhes dito que se queriam salvar as vidas de todos os vários tipos de pessoas que naufragassem naquelas águas, eles poderiam iniciar seu próprio posto de salvamento mais abaixo, naquela mesma costa. E foi o que fizeram. Com o passar dos anos, o novo posto de salvamento passou pelas mesmas transformações ocorridas no antigo. Acabou tornando-se um clube e mais um posto de salvamento foi fundado. A história continuou a repetir-se, de modo que quando se visita aquela costa hoje em dia, encontram-se vários clubes exclusivos ao longo da praia. Naufrágios são frequentes naquelas águas, mas a maioria das pessoas morre afogada. Para que existe a igreja? Essa é uma questão que nós precisamos responder, porque nós somos a igreja de Jesus nesse tempo.
nessa época, nesse lugar. Como é que você, pessoalmente, responde a essa pergunta? Para que existe a igreja? A igreja existe para resgatar náufragos espirituais. A igreja existe para ser uma porta de esperança para os perdidos que estão ao nosso redor. A igreja existe para alcançar aquelas pessoas que ainda estão vivendo sem Cristo. Por isso, a igreja deve estar sempre em missões de salvamento. Quando a igreja não se encontra em missões de salvamento, ela está em desobediência ao seu fundador, ao Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa estar o tempo todo envolvida com o resgate de pessoas. Pastor Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano, que viveu na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial, e ele foi sacrificado por causa da sua firmeza contra o nazismo. Ele morreu aos 39 anos de idade. Ele escreveu a frase que leio para vocês agora: a igreja não existe para os que estão aqui dentro, ela existe por causa dos que ainda estão lá fora. Quando nós olhamos para a igreja contemporânea, para a igreja desse tempo, para essa geração de cristãos, como seria bom se essa frase se tornasse para nós um estilo de vida. Porque vez por outra, ou tantas vezes, a visão que nós temos a respeito da igreja não é essa. Nós vemos a igreja como um grupo de pessoas, ou como uma instituição, uma organização que precisa satisfazer as minhas expectativas, os meus interesses, precisa oferecer o melhor para mim. Afinal de contas, eu sou membro da igreja, afinal de contas, eu trabalho na igreja, eu sirvo na igreja há tantos anos. Não, a igreja não existe por causa de nenhum de nós que está aqui nesta manhã. A igreja existe por causa daqueles que ainda não estão aqui, aqueles que estão aí fora, aqueles que não têm a esperança que nós temos, aqueles que não têm a certeza que nós já temos por causa do amor de Cristo. Aquilo que a igreja tem de melhor precisa ser empregado na sua tarefa de alcançar as pessoas para o reino de Deus. Mas e depois de alcançar as pessoas, o que é que nós fazemos com elas? Há milhares de pessoas que um dia fizeram uma decisão espiritual. Um dia elas levantaram o seu braço, elas foram à frente num culto evangélico, elas professaram com a sua boca dizendo: eu quero me tornar um cristão, eu desejo me tornar um seguidor de Jesus. Mas essas pessoas não permaneceram, essas pessoas não cresceram, essas pessoas desistiram da decisão que haviam tomado a respeito de Jesus. Uma parcela, creio eu, muito significativa da responsabilidade pela desistência dessas pessoas, pelo fato delas não permanecerem, precisa ser atribuída à igreja, a nós que formamos a igreja. Os novos convertidos são como plantinhas que precisam ser regadas, precisam ser cuidadas, tratadas com todo zelo, até que elas cresçam e cheguem ao ponto de dar flores ou produzir frutos.
Os novos convertidos são como bebês espirituais, recém-nascidos, que não podem ser largados, não podem ser abandonados à sua própria sorte. Eles precisam de cuidado. Nesses dias, nesta semana que estamos vivendo, que terminou ontem, na semana que começamos, nós teremos aqui algumas centenas de pessoas tocadas pela graça de Cristo. Através de uma estratégia que eu estou completamente seguro que Deus deu a uma pessoa, uma ferramenta evangelística altamente eficiente. Então, nós teremos muitas pessoas tomando uma decisão espiritual. Pessoas de idades diferentes, pessoas que vivem em realidades diferentes. A nossa responsabilidade, a minha e a sua, é cuidar dessas pessoas. É tratar essas pessoas como alguém que acabou de nascer, do ponto de vista espiritual, e que precisam ser assistidas, para que elas não desistam, não sejam levadas a abandonar o caminho. O que é que nós podemos fazer? Muitas coisas, mas eu estou sintetizando em três atitudes que nós precisamos tomar a respeito do acompanhamento dessas pessoas. Como receber essas pessoas na igreja? Primeira atitude nossa é um acompanhamento pessoal. Acompanhamento pessoal. Essas pessoas precisam de ganhar um pai ou uma mãe espiritual. Essa é exatamente a ideia, um pai ou uma mãe espiritual. Essa é a necessidade delas. Não importa se aquela pessoa que tomou a decisão foi ganha por você, foi alcançada para Jesus pelo seu trabalho pessoal, missionário, ou se você adota aquela pessoa. A pessoa foi influenciada por uma outra e ela tomou uma decisão, e você adota aquela pessoa como seu filho ou sua filha espiritual. Há um erro que frequentemente se comete em relação aos novos convertidos. A pessoa toma uma decisão, então nossa preocupação imediata é encher aquela pessoa de literatura, um monte de folheto, de livros para levar e ler. Não é disso que a pessoa precisa. Essa não é a maior necessidade da pessoa naquele momento. Na verdade, ela deve receber apenas o material estritamente necessário e em pequena porção, porque senão a gente mata o bebê com tanta coisa que ela não está preparada ainda para lidar. Outras vezes nós entendemos que o decidido precisa imediatamente ser levado para uma sala de novos convertidos, ou uma sala de novos membros, seja como for, para um grupo onde ela vai participar. É evidente que esse passo é importante, mas precede a essa necessidade que ela seja tratada como pessoa e não como um grupo. É necessário que ela seja atendida de maneira pessoal. A maneira de lidar com ela precisa ser individualizada. E nesse sentido, nós precisamos observar 3 aspectos que vamos usar nesse acompanhamento pessoal. Precisamos identificar as necessidades da pessoa. Ou seja, é um atendimento personalizado. Nós precisamos conhecer aquela pessoa. As pessoas chegam aqui com passados ou históricos muito diferentes. Há pessoas que foram criadas dentro de uma igreja, dentro de uma determinada religião, às vezes vem de uma tradição religiosa muito forte. Outras foram educadas em religiões diferentes, outras ainda religiões. Outras pessoas vêm de lares completamente destruídos. Algumas pessoas chegam com um casamento que fracassou ainda recentemente,
e a pessoa está completamente destroçada por dentro, essa pessoa evidentemente não vai abrir isso num grupo de 10, 15, 20, 50, 500 pessoas, mas quando ela encontrar um pai, uma mãe espiritual, ela é capaz de começar a compartilhar isso. É preciso identificar as necessidades da pessoa, as bagagens que ela traz consigo ao longo da sua vida, vícios pelos quais ela ainda está escravizada, traumas que ela pode carregar consigo. Não é possível identificar as necessidades de uma pessoa de maneira cirúrgica, ou seja, precisa, a não ser de uma maneira pessoal, de uma forma individualizada. Esse acompanhamento pessoal, além de identificar as necessidades, será de servir também de referência. A pessoa precisa de referência, ela está entrando num mundo novo, numa realidade nova. E aí o que é que nós temos que fazer? Nós vamos nos comportar como uma espécie de irmão mais velho, que já está na casa há mais tempo. Por isso é capaz de guiar os novos nos seus primeiros passos. Apresentar para aquela pessoa uma realidade que ela ainda não conhece. Um mundo novo que ela está começando a viver, e às vezes uma transição radical que ela está fazendo, de uma forma de vida completamente depravada e errada, para uma forma de vida que ela deseja, que é seguir a Jesus. E nesse sentido, a pessoa que está chegando precisa de uma referência. O apóstolo Paulo não teve nenhum medo de dizer: sejam meus imitadores. Eu já ouvi um crente dizer: não quero que ninguém imita a mim não, eu sou imperfeito, sou humano, e então ninguém precisa me imitar, quero que ninguém fique imitando a mim. Não é isso que Paulo pensava. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E nós somos imitadores de Cristo, com nossas limitações, nossas batalhas. Aquela pessoa que é um bebê espiritual, na verdade ela não precisa encontrar um pai espiritual perfeito, e ela já sabe que não vai encontrar, mas ela precisa encontrar alguém que diz: olha, o caminho é por aqui que a gente vai, tá? Por aqui que a gente vai passar, a gente vai andar por aqui. E nesse sentido, o pai espiritual pode ajudar o novo crente a desenvolver novos hábitos espirituais, como ler a Bíblia, orar, falar com o Senhor, participar dos cultos e hábitos espirituais que aquela pessoa desconhece, não faz parte das experiências dela. Nós precisamos também introduzir a pessoa na família de Deus. Eu me lembro quando levava minhas filhas pela primeira vez numa experiência nova de escola. E você sabe o que acontece? Não é fácil. A criança chora e corta o seu coração em ter que deixar a criança lá. Mas o que acontece? Aí vem a tia, abraça, faz carinho e vai mostrar. Há todo um processo de ajuste. E aí chega um momento em que, quando você chega na escola com a criança, ela rapidamente diz: tchau papai, tchau mamãe, e entra rapidinho para dentro da escola. Por quê? Ela já tem ambiente. Ela já tem ambiente. Queridos, imagina uma pessoa chega aqui, ou chega no encontro da célula, isso é tudo estranho para ela, tudo novo para ela, não é uma pessoa acostumada a participar dos nossos cultos, não é uma pessoa acostumada a participar do encontro da célula, ela está entrando num mundo desconhecido para ela, por isso ela fica insegura, por isso ela tem uma certa ansiedade, por isso às vezes ela reluta em aceitar o seu convite para ir, porque ela precisa de um anfitrião, ela precisa de alguém que apresente aquela pessoa, vá quebrando o gelo, e faça com que aquela pessoa se sinta daqui a pouco à vontade no novo ambiente, porque a princípio o ambiente pode ser ameaçador. Quantas pessoas que vêm a esse lugar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, depois somem.
porque o ambiente para elas é completamente novo, e elas não se sentiram acolhidas, elas não se sentiram abraçadas, elas não tinham uma pessoa que dissesse: olha, eu já tenho algum tempo aqui, e eu quero caminhar com você, eu quero mostrar para você como é que as coisas acontecem, como as coisas funcionam. É preciso ter um acompanhamento pessoal, nós não temos outra alternativa. Simplesmente não existe outra. Se nós queremos ser eficientes em ajudar os novos, para que eles permaneçam e cresçam, tem que ser um acompanhamento pessoal. Você que está aqui nesta manhã, você já está acompanhando pessoalmente um novo convertido? Deus pede isso de você. Porque nós somos igreja, não por causa de nós, por nossa causa, mas por causa desses que Deus está salvando. Segunda atitude que quero mencionar: é importante ter um projeto de crescimento para o novo convertido, pessoa que está chegando. O crescimento espiritual deve ser tão natural quanto o crescimento físico. Algo natural deve acontecer. É muito importante que uma pessoa que está chegando, ela tenha diante de si um certo plano. Nem sempre nós vamos dizer de cara: olha, sabe, então você chegou ontem aqui, já vou dizer para você, tá? Você vai aprender isso e mais aquilo, e aquilo mais, daquilo mais, e aquilo mais e tal, e já apresenta um esboço para ela dos próximos 4 anos, como se fosse um currículo de uma escola, de uma faculdade. Mas nós precisamos ter uma ideia do que fazer com ele, precisamos ter uma direção, precisamos ter um caminho, precisamos ter uma meta. Então, é muito importante que essa pessoa tenha um projeto de crescimento, para que ela não fique estagnada. Porque, gente, há muito crente encruado. Sabe o que é o crente encruado? Passa 1 ano de vida cristã, não cresce nada. 2, não cresce nada. 3, não cresce nada. 4, aquela pessoa, depois de 20 anos numa igreja, ela comete os mesmos erros que cometia antes de se converter, antes de ir para a igreja. Não cresce, encruou. Essa palavra é conhecida, encruar? Eu uso essa palavra porque eu ouvi minha mãe falar muito sobre isso, o feijão que ficava encruado. Bota o feijão para cozinhar, cozinha um pouquinho e para, desliga o fogo. Depois tenta botar para cozinhar, não cozinha mais. É isso mesmo, vocês que entendem disso? Ele fica encruado, aí não tem jeito mais. Aí fica estagnado, aquela pessoa que podia crescer, podia se tornar uma bênção tão grande. A Bíblia fala várias vezes sobre o risco do cristão ficar criança o tempo todo. Paulo escreveu 1 Coríntios 3, falando sobre isso, e diz: vocês ainda são crianças, não dá para alimentar vocês com comida sólida. E Efésios 4, versículo 14, Paulo também escreveu dizendo o seguinte: vocês não devem ser como criancinhas, que são levadas para um lado e para outro, por todo tipo de ensinamento que vocês encontram aí fora. Ou seja, é preciso crescer. E a meta desse crescimento, Paulo escreveu também, a Bíblia mostra muito claramente, Efésios 4, 13, 15, a meta é ser semelhante a Cristo. Essa é a nossa meta, esse é o nosso caminho. Então, o que a gente faz? É muito importante começar confirmando a conversão da pessoa. Confirmando a conversão da pessoa. Conversar e verificar se a pessoa teve efetivamente uma experiência de conversão. Se não teve, abre Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Aquele que crê em mim não vai entrar em condenação, mas tem a vida eterna. Se com a tua boca confessares, ajuda aquela pessoa, no momento mesmo, a confessar Jesus como Salvador e passar então por uma experiência de conversão. Porque olha só, se você ficar tentando ajudar uma pessoa a crescer, ela não nasceu espiritualmente, vai perder seu tempo. Ela nem nasceu, como é que vai crescer espiritualmente? Então, ajude aquela pessoa a confirmar a conversão. Ajude aquela pessoa a obter segurança da salvação.
1 João na Bíblia, gente, 1 João na Bíblia, lá no finalzinho, foi escrito com esse propósito. 1 João, você pode usar 1 João o tempo todo, para ajudar as pessoas a chegar, para ficarem muito seguras da sua salvação eterna. É preciso ajudar a pessoa a desenvolver os hábitos espirituais, já mencionei. Eu já vi várias vezes uma pessoa que está começando, as primeiras orações da pessoa, geralmente são muito curtas. E às vezes até deveria continuar assim, né? Porque tem gente que usa oração para tudo. Usa oração para pregar sermão. Usa oração para fazer fofoca. Já viram isso? Ah, Deus, que abençoe o irmão fulano, coitadinho, porque o senhor sabe, ele está nessa situação assim, mas também, coitado, ele foi caçar isso, veja no que ele, na oração, fazendo fofoca, falando mal das pessoas. Pode isso não. E aí o novo convertido, ele tem algumas frases assim, um tanto inseguro, mas ele está começando, aprendendo a orar. Gente, imagina uma pessoa que não está acostumada a ler a Bíblia. Meu Pai do céu, a pessoa abre a Bíblia num dia de manhã, hoje eu quero ler a palavra de Deus, e aí bate numa genealogia, porque o fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou Beltrano, gerou... Ele fala, meu Pai do céu, o que é isso? Aí o pai espiritual vai dizer, irmão, olha só, foi mal, foi mal, poxa vida, né, que coisa, você abrir exatamente aqui, então, vou te mostrar aqui, vamos começar pelo Novo Testamento, vamos começar com a história de Jesus, e ajudar a pessoa a criar esse hábito de ler a Bíblia, e ela não tem a obrigação de saber. Então, se você fala aquela pessoa assim, essa semana eu estive lendo um livro de Abacuque, vai falar, o quê? Abacuque, o que é isso? É um livro da Bíblia, mas a pessoa não tem obrigação de saber, ela está começando, ela está iniciando. Você já tem mais tempo, você é o pai espiritual e você já sabe. É preciso, amados, também ajudar a pessoa a usar as armas espirituais. Sabe por quê? Porque o novo convertido começa a enfrentar a guerra espiritual muito cedo. O diabo se levanta para levá-lo a desistir. Não tenha dúvida disso, mas por favor, não tenha dúvida. O diabo vai jogar tentação em cima daquela pessoa. O diabo vai preparar armadilha para aquela pessoa, para ver se ela desiste. 1 Pedro, capítulo 5, aquele texto que a gente conhece, versículo 8, o diabo anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Se Satanás teve a ousadia de encontrar Jesus no deserto, no início do ministério dele, para tentar levá-lo a desistir, você acha que ele vai fazer o quê? Ele já está com a lista de todo mundo que se decidiu ali, gente. Antes da gente ter a lista, ele já tem. Está pensando o quê? E ele já está armando. Porque o propósito dele é levar cada uma das pessoas que fez uma decisão a desistir, a desanimar. E aí a gente vai entregar de bandeja? Não, não podemos. A pessoa precisa ser ensinada. É preciso dizer para ela que ela vai aparecer dificuldades. Isso pode acontecer em casa, no trabalho. Ela vai enfrentar tentação. E aí nós precisamos também ajudar aquela pessoa, aí sim, para que ela se integre na célula e também na igreja. Ela precisa de um grupo pequeno, onde existe mais calor, naturalmente, onde existe mais afeto, onde ela vai ser logo chamada pelo nome, por todo mundo. E também, é claro, nas celebrações da igreja. O que eu estou dizendo é que a célula, nem o culto, não substitui o trabalho pessoal. Trabalho pessoal, nosso atendimento pessoal. E finalmente, queridos, a pessoa precisa também de um ambiente acolhedor. E aqui eu preciso dizer que nós temos que tomar muito cuidado. Tanto na igreja, aqui no templo, quanto na célula. Não podemos permitir que aquela pessoa se sinta um estranho no ninho. Um estranho no ninho. Eu vou falar isso para vocês, gente, porque já aconteceu mais de uma vez aqui. De alguém chegar
aqui no culto e se dirigir a alguém que está sentado num determinado lugar e dizer: você pode desocupar esse lugar que é meu? Você pode ir para lá ou para cá, porque esse lugar aqui é meu? Vocês acham que isso pode acontecer? Pois tem acontecido. Tem pessoas, e eu sei, que já vieram aos nossos cultos por 3 domingos seguidos e não foram cumprimentadas por uma única pessoa. Entraram, acompanharam o culto e saíram. Gente, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Eu sei que nós somos muitos, aí você fica na dúvida, mas eu vou cumprimentar essa pessoa, eu nem sei se é membro da igreja. E eu conheço uma história também que a gente tem que evitar. Que uma pessoa esticou a mão para o outro e falou assim: seja bem-vindo aqui, é a primeira vez que você está vindo? A pessoa olhou para ela com uma cara de que ia engolir e disse assim: eu sou membro dessa igreja há 10 anos. Ora, mas o outro tem obrigação de saber disso? Ou não tem obrigação de saber? Então, se um dia alguém estender a mão para você, você que já é membro aqui há 30 anos, aliás, não é 30, 30 vai ser só o ano que vem, mas 28, e a pessoa estendeu a falar: seja bem-vindo, você dizer: obrigado, irmão, muito obrigado, é muito bom estarmos juntos. Não passa um carão na pessoa que ela está achando que você é visitante, não, porque nem todo mundo conhece todo mundo. Mas na dúvida, o que a gente tem que fazer? E a gente, eventualmente, ou quase sempre, a gente pede o visitante para ficar em pé. Então, tome o propósito, olha quando alguém ficou em pé. Se você está longe, terminou o culto, vai, encontra aquela pessoa, diz: que bom que você veio, seja bem-vindo aqui no nosso meio. Você mora aqui no nosso bairro mesmo, você mora por aqui, já tem vindo outras vezes aqui. Mostra calor para receber as pessoas. Sabe por quê? Porque aquela pessoa pode estar vindo uma vez, duas, e isso aqui para ela é tudo estranho. Ela não está acostumada, para ela é tudo estranho. É um mundo completamente novo. Na célula, a mesma coisa. O visitante precisa ser muito bem tratado, paparicado, porque a célula não existe por causa da minha pessoa, nem da sua. Você já é crente em Jesus, já pode ser velho de igreja. Ela existe por causa dos novos, os novinhos que estão chegando, estão agora precisando de suporte para caminhar na sua jornada em Cristo. As pessoas precisam se sentir bem-vindas. Precisamos desenvolver esse costume de falar com as pessoas, essa disposição para servir as pessoas. Então, quando você percebe que há pessoas em pé ali atrás, muitas pessoas, às vezes a gente tem, você é membro da igreja, fica esperando o pastor falar nada, não. Toma uma atitude se você pode, porque pode ser que fisicamente você esteja impossibilitado de fazer, mas se você pode, levante-se, fique em pé numa das laterais, deixa o lugar para as pessoas que estão chegando, visitantes que estão chegando. Ah, mas eu vou dar meu lugar, eu que sou velho de casa que tenho que sentar. Não, absolutamente não. Não fique esperando, dá o seu lugar para o visitante, dê o seu espaço para o visitante. Isso faz uma grande diferença. A minha Bíblia está aberta aqui num texto que está insistindo que eu leia, porque eu já estou terminando. A experiência de Paulo, quando Saulo, antes ele se converteu, estou no capítulo 9 de Atos, é um texto que você já conhece, no verso 26, Atos 9, 26, diz assim: Saulo foi para Jerusalém. Observem bem o que está escrito aqui, Atos 9, 26. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Ao verso 27, então Barnabé veio ajudá-lo. E o que Barnabé fez? O apresentou aos apóstolos e contou para eles como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como lá em Damasco, Saulo, no poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Depois disso,
Saulo ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém, Barnabé do lado, evidentemente. E pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Esse Barnabé era demais, não? Eu fico pensando, um dia o Barnabé, lá, cofiando sua barba, dizendo assim: "E Deus, como foi bom o Senhor usar a minha vida para ajudar esse apóstolo. Que obra que Paulo está fazendo. Que missionário que Paulo se tornou." Mas Barnabé foi estratégico. Na hora que ninguém acreditava no Saulo, na hora em que ele tentava entrar para o grupo, ele era rejeitado. Barnabé veio e disse: "Olha, gente, por favor, recebam, vamos receber." Ele foi mesmo no passado essa pessoa tenebrosa, mas olha, ele realmente agora é um dos nossos. E apresentou e serviu de anfitrião. E daí o Paulo se tornou Saulo. Que bênção para o cristianismo, para nós até hoje, porque teve um Barnabé. Seja um Barnabé, irmão, independente do seu nome. Seja um Barnabé. Vamos receber os que Deus está mandando para cá. Nós vamos cantar uma melodia e vamos terminar. E eu quero dizer uma coisa para você, que é uma convicção que eu tenho no meu coração, tá? Uma igreja que tem um ambiente próprio para receber os novos, Deus traz muitos bebês espirituais. Mas uma igreja que não tem ambiente para receber os novos, a colheita é sempre michuruca. Umzinho aqui, outro ali, outro lá. Por quê? Porque Deus é muito sábio. Deus vai entregar bebês espirituais aos montões, aos cuidados de quem não sabe cuidar ou não quer cuidar. Deus não faria isso. Não faria. Porque Deus ama aquelas pessoas. E Deus quer que elas sejam tratadas e cuidadas. Então nós vamos ficar em pé, a gente vai cantar e a gente já está terminando. Essa música, ela fala sobre essa ideia de comunhão, né? O preço que Jesus pagou para que nós tenhamos essa família, que somos a família de Deus. E eu espero que hoje você tome esse propósito. Seja pai, seja mãe espiritual de uma pessoa, de um bebê que precisa da sua ajuda, precisa da sua paternidade.
ajuda-nos a dar um passo na direção daquelas pessoas que o Senhor está trazendo para o Teu reino e também para a Tua igreja. Dá-nos um coração de servo, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a manter diante de nós esta compreensão de que a igreja existe por causa dos que ainda não estão aqui. Ajuda-nos a ser o tipo de igreja que sai em missão de resgate, de salvamento. E quando os temos aqui, ó Deus, ajuda-nos para que cada pessoa que vem, que é trazida pelo Senhor, seja abençoada entre nós, seja abençoada por nós. Desenvolve em nosso meio, ó Deus, essa firme convicção de que o atendimento precisa ser pessoal, que cada pessoa precisa ganhar um pai, uma mãe espiritual, que vai ajudá-la no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Ó Deus, dá-nos esta bênção, porque esta é a Tua vontade para nós, em nome de Jesus, amém. Obrigado. Antes de sair, dá um abraço apertado em alguém pertinho de você. Vamos em paz, até a noite, 18 horas.